Olá, bom dia, meus amigos. 6/11/2021, sabadão, e nós estamos aqui 7 horas da manhã fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos devagarinho, devagarinho, batendo esse papo gostoso logo de manhã, com amor, com carinho e procurando entender. Nós estamos fazendo esse estudo diariamente, de segunda a segunda, às 7 horas, e estudando devagar para entender o Evangelho de Jesus. E nós temos no Evangelho, então, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as citações dos evangelistas, temos as instruções dos Espíritos, mensagens que Allan Kardec inseriu no livro Evangelho segundo o Espiritismo, e temos as explicações de Kardec. Hoje nós estamos no item 6 do capítulo 3, Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Então, é a explicação de Kardec, nós vamos lendo e vamos entendendo o texto, como nós fazemos todos os dias, ok? E aí vocês, com o livrinho na mão, dá também para ir tirando as suas próprias conclusões, porque o Espiritismo, o Evangelho, nós lemos, mas precisamos estudá-los. E, ao mesmo tempo, à medida do possível que nós vamos nos inteirando dessa grande cartilha que é o Evangelho de Jesus e procurando praticá-la, procurando amar uns aos outros, compreendendo-os, nós vamos crescendo moralmente. E é esse exercício que nós estamos fazendo aqui. E justamente vai explicar agora as causas das misérias humanas, destinação da Terra. A Terra está passando, como nós vimos ontem, a Terra é um dos mundos, né? Que Jesus fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, a Terra é um dos mundos. Na erraticidade tem várias moradas, como nós já vimos nas aulas anteriores. E a Terra é um desses mundos do universo e que Jesus é governador da Terra. E a Terra está classificada no mundo de provas e expiações. Então, foi explicado direitinho aqui no item 6 e 7, né? As causas das misérias. Então, como é um planeta de provas e expiações, ele compara que no hospital nós vimos o quê? Nós vimos doentes, estropiados, né? Nas prisões, nas penitenciárias, nós vamos ver coisas bárbaras, falta de higiene, o procedimento dos presos. Então, nós ficamos muitas vezes horrorizados, não é? Nós vemos os subúrbios, as periferias das cidades, é um outro tipo de população, um outro tipo de entendimento, é outro tipo de cultura. Infelizmente, nós vemos aí muitas periferias, tem muitas pessoas boas nesses lugares, mas são provas que as pessoas têm de ir morar nesses lugares. Então, quando se fala em favela, logo já imagina
que só tem traficante, que só tem bandido, e não é nada disso. Nós sabemos que nessas favelas há muita gente boa, não tem condição de ir para outros lugares. E ali é a prova, é a expiação de passar no meio de- desses bairros que são violentos e ali vão tirar a experiência de vida. E a Terra justamente é isso, é uma periferia, é onde tem, né, muitas misérias, muitas violências no planeta Terra. Mas tem também pessoas boas, como nas periferias, nos subúrbios, onde há a criminalidade, onde há o tráfico, né? Existem pessoas boníssimas, tanto é que tem pessoas que saem de lá, doutores, saem pelo esforço, pela vontade, pelo esforço, saem com uma cultura elevada. Então, aonde nós estivermos reencarnados são experiências. Desculpem. Então, a Terra justamente é isso. Nós temos, vendo aí na televisão, nós achamos horrorosa a Terra, cheia de misérias. Mas nós temos pessoas boas, nós temos pessoas dignas, nós temos profissionais da saúde, profissionais da tecnologia da informática, profissionais da engenharia, da arquitetura, que são pessoas que têm inteligência, que estão ajudando o progresso da Terra, mas também tem uma cultura, tem um sentimento, tem um amor, não é? Então não podemos julgar a Terra como se fosse um subúrbio, né? Não podemos julgar uma cidade, né? Por exemplo, uma cidade como São Paulo, pelos subúrbios, pelas coisas que nós vemos, violências, vemos situações que nós não estamos acostumados, homicídios, feminicídios, mas isso também existe em qualquer lugar, até no meio da cidade, no meio de bairros nobres, né? Tem também feminicídios. Então, o ser humano está reencarnado aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações, né? Mas vamos ver o que Kardec fala sobre a destinação da Terra, causa das misérias humanas. E nós vamos então, assim como quem está numa periferia, num subúrbio de uma cidade, consegue crescer e sair dali, daquele onde ele foi criado, ele vai para a cidade, ele vai para bairros mais nobres, né? Pelo esforço, pela vontade, pela cultura, né? E nós, para sair do mundo terra, nós vamos ver, estudar bastante e já preparando, né? Aplicar os ensinamentos de Jesus para conseguir reencarnar em outros mundos, né? Já estamos com uma ótima reencarnação, já não estamos encarnados em mundos primitivos, estamos no mundo de própria expiação, que é a Terra. Mas, pelo que nós estudamos e praticamos, já temos a bondade, um pouco de bondade no coração, já nos esforçamos para crescer moralmente, dificilmente nós vamos voltar para o mundo primitivo, a não ser que for em missão. Isso quem comanda é Deus, né? Deus que sabe, o nosso espírito é imortal. Deus que sabe para onde que nós precisamos para crescer, precisamos para um dia morar em mundos celestes, precisamos passar por experiências, né? Precisamos, ora reencarnados como homem, ora como mulher, ora no planeta Terra, ora em outros mundos, né? Para
através dessas experiências, nós crescermos e tornarmos criaturas mais sensíveis, mais humanas, mais compreensivas, menos orgulhosas, menos vaidosas. Então é essa a oportunidade que temos de estar aqui no planeta Terra. Tá? Então vamos lá, o que diz Kardec. Então vou lendo pausadamente, que é fácil de entender. O resumo eu falei, agora nós vamos ler o que Kardec nos coloca. Então ele fala: espanta-se em encontrar sobre a terra uma maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda a sorte, não é? A gente não fica horrorizado de assistir os noticiários do mundo, é o planeta Terra, né? E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa, não é? A gente conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa, mas não devemos pensar assim. Vamos ver o que ele vai falar, que é o que eu falei agora há pouco. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. Então, nós vemos sobre um ponto de vista, que ele vai citar aqui sobre os subúrbios, né? Na televisão, se a gente for fixar tudo que tem na televisão, as notícias que fazem no crime, nós não saímos de casa. Nós ficamos temerários. Por isso que nós temos cada vez mais aumentar nossa fé em Deus e ter a certeza que nada acontece à vontade do Pai. Nós temos as proteções, sempre, comando de Deus, né? É preciso considerar que sobre a terra não se vê a humanidade. Sobre a terra não se vê a humanidade toda, né? Mas apenas uma pequena fração dela. É como na televisão, nós vemos apenas um crime aqui, outro ali, mas o conjunto das coisas nos deixa apavorados, né? Então é isso que muitos têm esse ponto de vista, que a Terra é horror, não é? Não se vê humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Então, existem vários mundos no universo. Então, o que é a população da Terra diante desses outros mundos? Vocês vejam como ele explica direitinho, né? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. Ele dá outro exemplo. Bem menos que a de um lugarejo em relação a um império. Então, o que é a Terra diante dos mundos do universo? É bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. Um lugarejo qualquer. É bem menos que um lugarejo diante de um grande império. Como a Terra, então, é pequenininha em relação aos mundos, né?
A situação material e moral da humanidade, a situação material e moral da humanidade terrestre, nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que habitam. Então, considerando todos os mundos, não tem o que nós espantarmos, que é um pontinho, é um mundo, mediante os outros mundos do universo, né? Então, a situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que habitam, né? Então é isso, é um pontinho no universo, a Terra. É um lugarejo comparando com um império, né? Item 7. Far-se-á dos habitantes de uma grande cidade, far-se-á dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fosse julgados pela população dos bairros ínfimos e sórdidos. É como ele comparou. É como ele comparou um lugarejo com um grande império. É como comparar os habitantes de uma grande cidade com os bairros ínfimos, sórdidos, onde há maldade, onde há promiscuidade, onde há o crime, não é? Então, far-se-á dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população dos bairros ínfimos e sórdidos. No hospital, não se vêem senão doentes e estropiados. Vocês vejam o raciocínio que a gente faz do planeta Terra. No hospital, não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, não é? No hospital, o que nós vemos? Vemos os médicos lá, vemos o pessoal da saúde, mas os doentes são estropiados, não é? Doentes. Numa prisão de forçados, vê-se todas as torpezas, né? É um submundo, os presidiários, infelizmente, né? Todos os vícios reunidos em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Não é? Então você vê esses lugares, mas não podemos ver isso. Terra são lugares que existem, né? Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E se compreenderá que as aflições sobrepujam as alegrias, se for considerar tudo isso. E é como fala, a Terra não tem mais jeito, só tem violência, não podemos olhar para esse lado, né? Como nós falamos em relação a outros mundos. Um pontinho, né? É ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias. Pois não se enviam a um hospital pessoas sadias, essa é a grande verdade. Todos nós, encarnados aqui na Terra, somos espíritos doentes, por isso que estamos aqui, para aprendermos com o sofrimento, com as experiências, ser mais dóceis, mais humanos, mais fraternos,
mais solidários de uns para com os outros. Não é? Não se enviam ao hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Os hospitais, as casas de correção não são lugares de prazeres. Não é? Então a Terra é tudo isso. Não é? Então, ele fala, a Terra, então, é um subúrbio, um hospital, uma penitenciária. Sendo tudo isso, nós concluímos que não é uma Terra, um planeta de prazeres. Estamos aqui como espíritos doentes, para que, através dos nossos relacionamentos, as nossas dores, os nossos sofrimentos, nossas aflições, com o auxílio de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, que nos passam essas instruções todas do plano espiritual para nós, nos dão essa infraestrutura, nós podemos, como aluninhos, como doentes, como moradores no subúrbio, como morador num hospital, como morador numa penitenciária, procurar se esforçar para ter a oportunidade de ser promovido através de várias reencarnações e desencarnações em um planeta, nós podemos ter mérito de ir para outros planetas mais adiantados. Para outros mundos, planetas não, desculpe, para outros mundos mais adiantados. Não é? Vamos lá. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, não é? Como eu falei, nos hospitais tem os médicos, tem o pessoal de saúde, nem todos são doentes, né? Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a Terra, está em outros mundos. Não é? Como se sai do hospital quando se está curado, da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Então vale a pena eu ler esse último parágrafo aqui. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a Terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Então, vocês vejam como nós precisamos desses conhecimentos. Então, esses conhecimentos do Evangelho e da doutrina espírita nos dá coragem para não cairmos em desânimo, para aumentar a nossa fé cada vez mais em Deus, nosso Pai, que é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Ele é bom, é justo, ele é misericordioso, cria espíritos incessantemente. E nós estamos aqui no planeta Terra porque somos espíritos doentes, como ficou bem claro essa explicação. Não podemos ver
a Terra como se fosse apenas ver um pedacinho dela, os subúrbios, né? Os lugares tenebrosos, né? Assim como não podemos ver a violência como total aqui na Terra, não é? Tem pessoas, nem todos estão nos hospitais. De uma forma geral, sim, o planeta Terra somos espíritos doentes, mas nós temos essa comparação que nem todos os hospitais, nem todas as prisões estão lá os presidiários, estão lá os doentes, há pessoas saudáveis, não é? E assim é a Terra. Então, a Terra, comparando com os mundos que compõem o universo, nós temos a oportunidade de ir para esses outros mundos, muitos de regeneração, muitos felizes, muitos celestes. Então, vocês vejam como é importantíssimo o conhecimento. E no dia a dia, brigar contra as nossas imperfeições, contra os nossos impulsos inferiores, porque nós temos muitas doenças da alma. Temos ainda muito melindre, muito dodói. Ainda nós queremos fazer valer a nossa força, a nossa intransigência. Somos ainda intransigentes. Queremos ainda bater de frente. Quer dizer, há mais de 2000 anos, Jesus nos convida para sermos brandos e pacíficos. E, no entanto, nós ainda somos teimosos. Mas precisamos ter o alto amor para conosco. Precisamos agarrar firme nesses estudos do Evangelho e da doutrina espírita e procurar principalmente o nosso coração a ser mais sentimental, desenvolver a virtude da compaixão e da piedade para o sofrimento alheio. Então, nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra. E com o estudo da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, nós vamos procurar a ser felizes do jeito que estivermos, aonde estivermos. Seja numa casinha pobre, seja num palacete. O que importa é o ser. E o que conta para a vida futura é a reforma íntima, são os atos nossos. Mas a luta é danada, porque nós somos espíritos imperfeitos. Temos ainda muito orgulho dentro de nós, muita vaidade. Não queremos ser desprezados. Então, depende de nós crescermos moralmente, orando, confiando a Deus e orando por tudo e por todos. Então, é esse exercício que Jesus nos convida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque somos criaturas carentes de carinho, de afeto, de amor. Então, como nós somos isso, nós precisamos praticar isso. Dar carinho, dar amor, dar afeto. É esse exercício que nós precisamos fazer enquanto está aqui reencarnado, nesse planeta Terra, mas com a infraestrutura de Deus,
O mundo é lindo, é bonito. A natureza é bonita. Então, nós precisamos tirar a casca, as tapas que colocam no cavalo, tirar essas tapas de nós. Tirarmos a trave do nosso olho e não ver o cisco no olho do vizinho. Então, é esse exercício que nós somos convidados por Jesus para fazermos. E hoje, já batemos esse papo gostoso, alegre, feliz, e vamos então encerrando o nosso bate-papo dessa manhã, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Nós pedimos, Senhor, que possamos ter um bom dia, um bom sábado, muito alegre, muito feliz, procurando tocar as nossas atividades materiais, mas com o coração voltado ao bem, à fraternidade, à solidariedade de uns para com os outros. É o que nós pedimos, Senhor. Muito obrigado por mais esta horinha em que dedicamos ao estudo do Evangelho e vibramos para a paz mundial, para as famílias, para que haja mais amor, mais paz, mais alegria de uns para com os outros. E nós pedimos, Senhor, pela nossa família, para que possamos também aproveitar a família para crescermos, administrando as divergências entre os componentes da família, procurando o diálogo em vez das polêmicas. Obrigado, Jesus, e nos abençoe agora e sempre, que possamos conseguir devagarinho a ser menos orgulhosos, menos vaidosos, menos prepotentes. É o que nós pedimos, Senhor. Obrigado por mais esta manhã de estudo e de oração. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito obrigado a todos por mais esse nosso bate-papo. Eu desejo um feliz sábado para todos. E amanhã estaremos aqui novamente para estudarmos, orarmos em torno do Evangelho de Jesus. Um grande abraço. ADM Osterval.